Oi, gente, boa noite. Vamos começar nossa aula de hoje. Estamos Leandro, Melquisedeque e Natália aqui. Já iniciei a gravação, espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje, ela é sobre a história das políticas de saúde no Brasil e reforma sanitária. Vou ampliar. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Que bom. Eu estou disponibilizando no Siga os slides e os links das aulas gravadas, que elas estão no YouTube, eu disponibilizo no grupo do WhatsApp. Bom, a nossa aula hoje, ela tem uma pegada forte na história, né? Que a gente vai estudar um pouco da história da saúde pública até chegar no SUS. E aí eu trouxe algumas frases que eu acho que elas são bem importantes, porque às vezes a gente costuma negligenciar ou dar menos importância à história, quer saber mais sobre o que está acontecendo, né? No caso da saúde, por exemplo, é super importante, mas em todas as áreas né? Na saúde também. A gente conhecer um pouco da história para a gente saber também quais são os próximos passos, para definir ações, programas, projetos, políticas, para não correr o risco de tentar reinventar a roda, né, ou errar, né, perder eficiência do dinheiro público, por exemplo, por falta de olhar para trás e ver que algumas experiências já foram feitas. Então, as frases são: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quem não recorda o passado está condenado a repeti-lo. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Então, a gente sabe, quando a gente conhece a história, que caminhos seguir. Nossa aula, eu preparei com muito carinho, passei quase o dia trabalhando com ela hoje, porque eu queria trazer uma linha de raciocínio, e as aulas que eu tinha preparado até então, sobre história das políticas de saúde no Brasil, elas não eram muito conectadas. Uma época não era muito conectada com a outra, e muitas vezes eu trouxe pessoas para fazer palestras sobre esse tema, então não é um tema que eu abordei muitas vezes durante essa disciplina. Esse semestre eu preferi eu mesma ministrar, porque eu queria entrar em alguns detalhes, e também porque os profissionais de saúde estão tão ocupados, né? Então eu achei melhor esse semestre não convidar alguém. Numa próxima oportunidade, quando eu convidar, eu posso convidar vocês também, se vocês quiserem ouvir ou mandar a gravação, né? Eu tenho as gravações de 2 palestras de profissionais de saúde, elas estão no YouTube. Se vocês quiserem, é só me pedir que eu mando o link. Uma é com a enfermeira Miriam e a outra é com a... Ai, não lembro o nome dela agora. Esteve na Secretaria de Saúde até recentemente, do município de Alta Floresta. São 2 pessoas com um grande conhecimento teórico e prático do SUS. Então, ajudaram muito. Eu posso mandar os links para vocês. Bom, então a linha que orienta o raciocínio dessa aula de hoje é a diferença entre assistência médica e saúde pública. Existe, no campo político, uma luta por ideologias. Isso sempre existiu. É política porque tem se trava essa batalha. Por isso que se chama política, né? Se não fosse um campo de negociações, não teria o nome de política. Então, em todos os sistemas democráticos do mundo, há sempre um embate entre algumas ideologias mais voltadas para a esquerda e algumas ideologias mais voltadas para a direita. Isso significa diferenças em termos de formas de ver o mundo. As classificações de direita e esquerda, elas se popularizaram, até se vulgarizaram no momento atual, né? Tem gente que não quer nem ouvir falar, que está com ojeriza do termo. Mas elas são importantes para a gente ter um pouco de definição. A aula não é sobre isso. Mas elas dão uma ideia de que lado que a gente está quando a gente fala da epidemiologia. Só por isso que eu trouxe como referência. Então, na saúde, na história da saúde dos brasileiros, ela é uma arena, ela pode ser vista como uma arena, em que lutam 2 modelos. Um que é o modelo médico-assistencial, que privilegia o médico, tomando como objeto a doença, em sua expressão individualizada, e utiliza como meio de trabalho os conhecimentos e tecnologias que permitem o diagnóstico e a terapêutica de diversas patologias. Ou seja, se nosso sistema de saúde fosse só voltado para esse modelo médico-assistencial, ele deveria chamar sistema da doença, porque essa é a lógica desse modelo assistencial.
é uma lógica que nós chamamos de hospitalocêntrica, ou seja, centrada no hospital. Então, existe um percentual grande de intelectuais, pesquisadores, profissionais de saúde, seja médicos, enfermeiros ou outros profissionais, que só conseguem ver a saúde a partir desse lado, que é o lado do tratamento das doenças, diagnóstico e tratamento das doenças. O outro lado é o modelo sanitarista, que tem como sujeitos os sanitaristas, que podem ser profissionais de saúde, podem ser políticos, podem ser intelectuais, podem ser pesquisadores, né? Pessoas, né? Cidadãos em geral, cujo trabalho toma por objeto os modos de transmissão e fatores de risco das diversas doenças em uma perspectiva epidemiológica, utilizando um conjunto de meios que compõem a tecnologia sanitária, que é a educação em saúde, saneamento, controle de vetores, imunização, né, que é a vacinação, etc. Esse outro lado, ele é pautado na saúde das populações, na saúde coletiva, que nós chamamos. Quando a gente fala em saúde coletiva, nós estamos falando da saúde do geral, quando a gente olha a saúde em populações. Quando a gente fala em saúde pública, a gente está falando de como se olha a saúde nas populações, mas como se atua em termos de políticas, por exemplo, de programas, de projetos, enfim. Isso é saúde pública. É toda a máquina que integra as pessoas e a gestão da saúde das pessoas. E gestão da saúde, é importante lembrar, ela não cabe só à saúde. O Ministério da Saúde, ele não trabalha sozinho. Ele tem que estar aliado ao Ministério da Educação, porque educação é saúde. Ele tem que estar aliado ao Ministério de Infraestrutura, porque saneamento básico, por exemplo, as grandes obras de infraestrutura voltadas para esgotamento sanitário, tudo isso é saúde. E atua junto com outros, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, por causa, por exemplo, das questões ambientais, com o Ministério do Meio Ambiente. Então, tem vários outros setores, que a gente chama de intersetorial, com os quais o Ministério da Saúde se articula. A questão é, no desenho dessas políticas, desses programas, planos, ações, projetos, enfim, qual vai ser o olhar do Ministério da Saúde? Ele vai olhar só o que é tratamento de doença, ou ele vai olhar só o que é prevenção de doença, ou, quando ele olha os dois, qual peso maior ele vai dar? Isso depende de políticas e isso depende dos governantes também. Então, quando nós vamos agora, durante toda a aula, que nós vamos olhar a linha de evolução da saúde pública no Brasil, nós vamos ver que as coisas foram mudando de acordo com os governantes. E o tipo de governos que se tem, seja ele federal, estadual ou municipal, diz muito sobre como a política vai ser aplicada. Muito embora, no caso do SUS, como ele já tem mais de 20 anos, ele já tenha uma certa consolidação de ações. Então, tem coisas que não mudam mais dentro do SUS quando muda o governante. Tanto por exemplo, a vacinação agora para a Covid, né? Ela, independente de todos os outros problemas, a vacinação ocorreu, a vacina chegando, as pessoas foram vacinadas. Então, são estruturas que já estão consolidadas dentro do SUS e que elas não sofrem influência de prefeitos, de governadores ou de presidente da República. Muitas vezes, durante essa aula, eu vou citar o Estado. Quando eu falo Estado, eu não estou falando o Estado de Mato Grosso, eu estou dizendo o Estado Nacional, que é esse gerenciador de políticas, que é diferente de governo, que é o temporário eleito, né, que assume por um tempo. O Estado é aquilo que fica, né, que perpassa os mandatos, vai ficando. O Estado brasileiro é aquele que perpassa e que vai mantendo sua estrutura e vai sofrendo pequenas mudanças que não são na estrutura, mas que são mudanças que podem afetar a população em alguns mandatos de forma drástica. Então, durante essa aula, durante toda a aula, eu vou estar chamando a atenção em que momento que a política de saúde estava voltada para assistência médica, que hora ela estava voltada para a saúde pública. Uma outra informação importante, quando a gente fala política, a gente não está falando necessariamente dos políticos. Política pública são as formas de organização das ações que têm diretrizes, que têm metas, que têm objetivos claros, são políticas. Então, existem o termo política, ele pode ser interpretado de várias formas, né?
Essa política que a gente está falando aqui é a política de Estado, aquela que é estabelecida como um norte, né, um ponto orientador do que vai ser feito com o dinheiro do povo, para o povo, com o povo, né, isso tudo é decidido conforme o governo estabelece. Bom, então, eu diferenciei modelo médico assistencial e modelo sanitarista. Eu vou chamá-los durante a aula de assistência médica e de saúde pública. Eu falei que nós estamos numa arena, né, num ringue de luta, e é isso, né, e é isso que desenha, né, que marca a história da saúde pública no Brasil. Nós vamos ver alguns exemplos. A saúde pública, ela nasce no Brasil como um sistema que pesquisa a saúde das pessoas, que desenha estratégias para controlar as doenças, para tratar as doenças só no século XIX. Antes disso, no período colonial, por exemplo, entre o século XVI e meados do século XIX, o Brasil não tinha um sistema de saúde formalmente estruturado. Então, era a Deus dará. Cada um do seu jeito buscava a sua saúde. Naquela época, o Brasil se encontrava às margens do sistema capitalista. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho assumido, né, pelos trabalhadores, ele era um trabalho mais artesanal, menos normatizado, sem direitos, né, marcados, que nos dias de hoje existem vários direitos dentro do trabalho, inclusive, que dizem respeito à saúde, que é principalmente em relação aos riscos, né, que são de segurança. Então, os trabalhadores, que na época eram, em geral, os escravos, eles faziam uso da medicina de folk, que quer dizer povo, né? Por isso que folclore, ou forró, vem de folk. Que eram os sangradores, os curandeiros, as parteiras, os barbeiros, inclusive, né? Os que faziam barba. Por isso que quando uma pessoa faz alguma coisa muito mal feita, a gente chama de barbeiro, porque nessas épocas, barbeiro era um profissional que fazia de quase tudo, além de fazer barba e cortar cabelo. Qualquer coisa que você precisasse, você recorria ao barbeiro e ele tentava solucionar seu problema. Como eles faziam de quase tudo, e eles faziam, obviamente, muita coisa mal feita. Então, hoje em dia, quando a gente chama alguém de barbeiro, é por essa razão. Naquela época, os barbeiros também ajudavam nos tratamentos de saúde das pessoas. Os senhores do café tinham acesso à medicina não profissional, que era religiosa, eu vou explicar isso melhor, e a profissional, que eram os médicos, cirurgiões e boticários, que eram os donos da farmácia, que eram trazidos de Portugal. Até o século XIX, a estrutura dos tratamentos médicos era baseada na religião, baseada na igreja. Tanto é que os hospitais, quando eles foram criados, os primeiros hospitais, quando foram criados na Europa, os médicos passavam pelo hospital, verificavam o comportamento das doenças nos pacientes, não o comportamento dos pacientes em relação à doença. E eles anotavam e eles faziam pesquisas para investigar os tipos das doenças. Quem ia lá e dava assistência aos doentes, geralmente eram as freiras. Quem ia lá e fazia o tratamento dos doentes, geralmente eram os padres, e o tratamento era feito com orações, porque existia uma crença de que a doença era de origem divina e que quem estava doente eram os pecadores. Então, por isso, essa medicina não profissional religiosa. Também os hospitais foram criados, é importante citar, como forma de isolamento, como as cadeias existem hoje em dia, né? Os presídios existem hoje em dia, que é uma forma de isolamento daquele indivíduo que pode oferecer algum perigo para a sociedade. Leia-se as elites, né, as pessoas mais ricas. Então, tinha que distanciar o doente das populações mais ricas para que elas não corressem o risco de pegar as doenças. As doenças, a maior parte delas eram doenças infecciosas. Mesmo aquelas pessoas que sofriam um acidente ou alguma violência, que eram bastante comuns nessas épocas, elas eram acometidas em seguida por doenças infecciosas, porque não existiam antibióticos, né? Então, era muito comum infeccionar ferimentos e as pessoas acabarem morrendo por isso. Então, o tratamento no hospital era feito por padres com as orações. Lembrando que os hospitais eram lugares de pobre e isolamento das pessoas. Então, não existia aqui nenhum sistema de saúde. Os homens escravizados de origem africana, eles trouxeram muitas dos conhecimentos, dos saberes da África em relação a plantas medicinais e aprendiam muito, quando
tinham a possibilidade de se relacionar com os índios por causa dos plantas medicinais. É importante lembrar que grande parte das plantas que nós usamos no Brasil, medicinais, o histórico delas é indígena. Elas foram testadas durante milhares de anos por indígenas. Então, é dali que nós nos apropriamos desse conhecimento. Na metade do século XIX, mesmo que não tenha sido institucionalizada como uma política de Estado, surgiu a escola tropicalista baiana. Então, a nossa medicina social é um outro termo que é usado para a saúde pública. Ela quer dizer uma medicina preocupada com as populações, sobretudo aquelas que são marginalizadas, né, as mais pobres, as negras, indígenas, enfim. E essa escola tropicalista baiana, que é onde, então, o berço na Bahia, o berço de tudo isso, ela apresentava características muito excêntricas para a época, inclusive para o mundo. Ela foi muito bem vista e muito valorizada, muito elogiada no mundo, porque até então existia um preconceito no mundo de que as doenças dos países quentes eram doenças tropicais, doenças de clima tropical. Então, a medicina era uma medicina tropical, o nome que era dado para as doenças infecciosas, que existem em regiões quentes como aqui, a África, a Índia e outros países. E aí, esse grupo de médicos que se reuniu a partir de 1866 na Bahia, começou a fazer pesquisas tendo como uma linha orientadora a ideia de que não era o clima que causava as doenças, necessariamente. Que não era porque o Brasil é um país tropical que ele estaria eternamente condenado a ter essas doenças. Eles pesquisavam para provar que eram as relações que se estabeleciam dos humanos com o local, com o clima, e a capacidade desses humanos de mudar essas relações, de se adaptar ao clima, de controlar agentes de doença, poderiam mudar esse destino. Então, não era algo que seria para sempre, que essa era a ideia no mundo. Na Europa se acreditava que países tropicais como o Brasil seriam eternamente doentes, que não era um lugar para se viver. Então, esses médicos estudavam beriberi, que é uma doença causada pela deficiência de vitamina B1, ancilostomíase, que é ancilostomíase é um verme, eu esqueci o nome agora, que causa principalmente anemia, a filariose, que está relacionada à elefantíase, e outras doenças associadas ao clima tropical. Então, eles editavam essa Gazeta Médica da Bahia, onde publicavam os resultados das pesquisas deles, que logo se tornou muito, muito conhecida no Brasil, né, entre a classe médica e nos outros países, né, da América Latina e na Europa, inclusive. E eles valorizavam a maleabilidade e a adaptabilidade dos seres humanos em contraposição ao determinismo climático amplo, que é o que eu falei. Se acreditava até então que não existia saída para os países tropicais, e o que eles provavam com as pesquisas deles é que existia, que essas doenças eram temporárias, que elas poderiam ser controladas. Na Primeira República, no século 19 e 20, foi marcado pela hegemonia do café. Isso é importante dizer, porque alguns estados tinham o domínio das riquezas do país e eles tinham o poder, que eram as oligarquias regionais. E essas grandes fazendas de café eram também as fazendas com escravidão. Então, as doenças que existiam no país, elas estavam relacionadas principalmente a esse grupo de pessoas escravizadas. Com a abolição da escravatura, essas pessoas, as pessoas de origem africana, os negros, eles foram literalmente expulsos da fazenda sem ganhar nada, sem ter nenhum tipo de recompensa pelo seu trabalho. E se organizaram em quilombos ou foram morar em periferias da cidade. O Rio de Janeiro foi muito ocupado por populações negras nessa época, e em lugares que eram os cortiços, que eram lugares onde geralmente as mulheres trabalhavam lavando roupa para as famílias ricas, e os homens trabalhavam em pedreiras ou na construção civil, ou mesmo em propriedades rurais e algumas outras coisas. E eram lugares com muita água, principalmente as mulheres que eram as lavadeiras de roupa, então elas lavavam e a água escorria pelos quintais nos morros do Rio de Janeiro.
e ali proliferavam muitos insetos, e eram lugares de convívio muito próximo, porque as casas eram muito pequenas, e elas eram emendadas umas às outras, né, formando os cortiços, que são aquelas construções em forma de U, geralmente. Então, e à noite essas famílias se reuniam e bebiam e dançavam, enfim, e havia uma grande concentração de pessoas. Então, vários dos fatores que ajudam na transmissão de doenças infecciosas. Além disso, naquela época, exatamente em 1889, quando teve a abolição da escravatura, foi um dos períodos em que houve o maior incentivo de migração de populações europeias para o Brasil. Então, o Rio Grande do Sul foi ocupado por italianos e alemães, os italianos também foram para São Paulo, teve regiões ocupadas por Espanha, Santa Catarina teve uma região enorme ocupada por portugueses. Então, houve uma migração muito intensa, porque as populações de lá estavam sem emprego, já tinha ocorrido o êxodo rural em consequência da industrialização. Essas populações não tinham trabalho e o Brasil tinha interesse em receber, porque tinha uma série de questões aí que daria uma outra aula, mas enfim. Essas populações chegaram e começaram a migrar no país e foram ajudando a espalhar as doenças, e foram morrendo como consequência dessas doenças em muitas formas, porque não tinham nenhum tipo de imunidade a nenhum tipo dessas doenças. Então, varíola, febre amarela e peste bubônica estavam espalhadas pelo país. A varíola é uma doença que causa essas bolhas no corpo, ela não existe mais entre nós, foi controlada pela vacina, eu falei na aula passada. Febre amarela é uma doença causada pelo Aedes, que é o mesmo mosquito que é vetor da dengue. E a peste bubônica é transmitida por ratos. Ela geralmente era levada de um lugar para outro com os ratos dos navios. E essa aqui, inclusive, era a máscara que era usada na época da epidemia de peste bubônica. Nesse período ocorre a proclamação da República e a elaboração da primeira Constituição. E é no texto da primeira Constituição que nasce um serviço de atendimento à saúde da população brasileira. Nós chamamos de saúde pública. Até então, Deus dará. Nesse período, surgem alguns médicos eminentes, que têm destaque, o trabalho deles tem destaque, e aqui aparece a mãozinha da saúde pública, ó. Oswaldo Cruz, que dá nome ao Instituto Fiocruz, né, a fundação, que é a Fiocruz, ele era o diretor-geral de saúde pública, e ele organizou e implantou progressivamente instituições públicas de higiene e saúde no Brasil. Ele era um médico sanitarista, ou seja, um médico que se preocupava com a saúde das populações, com as pesquisas epidemiológicas, com a educação em saúde e com um movimento sanitarista. Isso quer dizer, de limpeza pública, de cuidados com a alimentação, com higiene, com uma série de ações que tinham como objetivo reduzir as doenças em função da redução de sujeira, de mosquitos, né, de água para contaminar, água contaminada, ou de água para multiplicação de mosquitos, enfim. Ele adotou um modelo das campanhas sanitárias destinado a combater as epidemias urbanas e endemias rurais. Naquela época, existia uma grande parcela, um grande risco da população de desenvolver doenças infecciosas. Eu trago aqui um videozinho rápido. Vou ver se ele abre. R$300 por um rato. Desculpa. Deixa eu abrir de novo. Pronto. R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX
o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro, o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores. E muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Pronto, acompanharam o vídeo? Sim. Legal, minha aula não quer mais voltar. Pronto. Então, essa é a história do Oswaldo Cruz. Entrou para a história, né? Tanto que o nome dele está em vários lugares. Bom,
vamos pegar o gancho de volta. Então, a gente está levando uma aula para observar na história, o avanço da história da saúde pública no Brasil, quando se investiu em saúde pública e quando se investiu num modelo assistencial. Então, envolve cruz o investimento em saúde pública. Eu gosto de uma história do Monteiro Lobato, que é do Jeca Tatu. Vocês já devem ter ouvido, visto, lido, talvez. Ela tem um livro de parasitologia, que a gente usa muito no curso de biologia. Primeira página, tem a história do Jeca Tatu, não contada como o Monteiro Lobato contou, mas mostrando um pouco da relação entre o rural e as doenças parasitárias no Brasil e como entrou para a história, né, esse problema de saúde. Então, o Jeca Tatu, ele era um caipira de barba rala e calcanhares rachados, porque não gostava de usar sapato, era pobre, ignorante e avesso aos hábitos de higiene. O que o Monteiro Lobato fez? Esse Jeca Tatu, ele é uma obra que chama Urupês, ele é um dos capítulos, são várias histórias, é uma das histórias dessa obra, e ele foi escrito no século X, na década de 10 do século XIX. Não, do século XX, desculpa. Aí ele escreveu essa história descrevendo o vizinho dele de propriedade, porque ele morava numa fazenda, era de uma família de ricos, né, razoavelmente ricos, e ele observava essas propriedades perto da propriedade dele, onde viviam essas pessoas muito pobres, e ele, fez a descrição do Jeca Tatu como o preguiçoso da roça, que não tem nada, que não faz nada para melhorar a vida. Pegou tão mal, na época, essa descrição, porque aí entraram os profissionais de saúde explicando que, na verdade, o que a população rural tinha no Brasil era uma anemia, que é a anemia causada pelos ancilostomídeos, né? E aí ele era lento, o trabalhador rural, ele era desanimado porque ele estava doente. E quando veio a público esse conhecimento de que, na verdade, o que o caipira tinha não era preguiça, mas era doença, porque ele tinha sido abandonado pelos poderes públicos às doenças, ao atraso econômico, da educação e à indigência política, houve uma pressão muito forte da elite brasileira, da classe dos ricos, dos donos das fábricas e das fazendas, para mudar esse quadro, não para tratar necessariamente o Jeca Tatu, mas para afastar o Jeca Tatu do convívio deles, e houve, no mesmo tempo, uma política muito forte, uma campanha muito forte para, então, mudar essa situação do rural. O próprio Monteiro Lobato, ele foi chamado para conversar e ele passou a integrar algumas campanhas. Uma que era a participação dele na política, na campanha sanitarista da década de 20, depois, né, na década seguinte, depois que ele escreveu, acho que em 1909, se eu não me engano. E aí, em 1920, ele passa a participar, e ele começa a editar essa revista chamada Jeca Tatuzinho, que era financiada pelo Biotônico Fontoura. E aí, olha que coisa, a gente já vê como que a indústria se beneficia. Deixa eu só ler isso aqui antes, ó. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação e uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofres de amarelão. Tens no sangue, nas tripas, um jardim zoológico da pior espécie. É uma bicharada que te faz papudo, feio, molengue e inerte. Só tens um remédio verdadeiro, específico, amarelão. Aí aqui está escrito o Biotônico Fontoura. Então, essa história mostra como o rural é visto com preconceito, até hoje o rural pobre é visto com preconceito, como a doença, que era uma negligência política, era vista como preguiça, e como, quando isso veio à tona, houve uma pressão para que houvesse mudanças, ou seja, tinha que revelar o problema para que houvesse mudanças. Lembrando que não existia um sistema de saúde pública ainda estabelecido. Então, não haviam pesquisas, não sabia do que o povo sofria, a não ser aquilo que chegava até os hospitais. E aí, o Biotônico Fontoura, que era uma solução de plantas medicinais em álcool, então, as crianças que bebiam para ficar fortes, bebiam álcool, ele se aproveitou desse momento porque vendia a ideia de que as pessoas ficariam fortes se bebessem o Biotônico Fontoura. Não tem geração anterior à minha, ou mesmo à minha, que não tenha crescido tomando Biotônico Fontoura.
E então a propaganda era que o Brasil quer gente forte, então tem que tomar biotônico Fontoura. Ó, o ideal de todos, beleza e força, a mulher bonita e o homem forte formam um par perfeito, que toda a gente admira nas ruas, nas festas, nas praias de banho, em qualquer parte. Não há beleza nem força sem saúde e não há saúde sem biotônico Fontoura. Então as rádios estavam cheias de comerciais e a ideia é que o biotônico Fontoura serviria para tratar a doença do Jeca-Tatu, só que, imagina, ele tinha vermes, ele estava fraco por causa da anemia causada pelos vermes. Então, ao invés de fazerem uma campanha para tratar os vermes e diminuir o risco dele ser infestado de novo, não, usavam uma fórmula mágica que funcionava como um medicamento. E ali está a lógica entre o modelo de assistência médica e o modelo de prevenção das doenças, que é o modelo assistencial. Ela está mostrada aqui, que o que o Jeca-Tatu precisava não era de um remédio, precisava de um tratamento que tinha que pegar não só ele, mas toda a população rural pobre, porque praticamente todos tinham a mesma doença. Tem registros em regiões mais pobres de Minas e de estados do Nordeste, que as pessoas comiam terra e nas feiras se encontrava bolinhos de terra para vender, porque essa é uma doença que ela faz as pessoas terem desejo por comer terra. Então, as pessoas comiam por causa do verme. Aqui, então, a propaganda preguiça, não, o Jeca-Tatu é um doente, está anêmico, enfesado, desanimado, e porque sofre de amarelão, terrível doença que pode ser facilmente curada com biotônico Fontoura. Então, quer dizer, pode curar a anemia, mas se não tratar os vermes, vai continuar tendo anemia de novo. Mostra bem essa dicotomia entre os dois modelos. Bom, então, nesse mesmo período, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública. A saúde passou a ser tomada como uma questão social, ou seja, era preciso resolver questões de pobreza, de escolaridade, questões de higiene, questões de saneamento básico para que as pessoas tivessem saúde, entre outras, né? Então, aí surgiu o movimento sanitarista, que era essa liga pró-saneamento, que aparece no vídeo que eu acabei de passar para vocês, que é esse grupo de médicos, do qual participa o Oswaldo Cruz, que eles faziam viagens e disseminavam entre os políticos a necessidade de educação sanitária, que o povo devia aprender a ter mais cuidados com a saúde, mais higiene, e aí dá até para a gente retomar o exemplo lá eu falei dos cortiços do Rio. O Rio de Janeiro foi muito estudado, então é onde a gente mais tem informação sobre isso. Inclusive, as pessoas, quando se disseminavam as doenças durante o período das epidemias, elas iam para Petrópolis, Teresópolis, todas aquelas cidades nos altos das serras, onde os ricos se refugiavam para não pegar as doenças dos pobres. E aí começou, então, uma série de campanhas para que as pessoas adquirissem outros costumes, outros cuidados com a saúde, porque as pessoas não conseguiam relacionar a água parada com uma doença, ou água suja, contaminada com uma doença, ou mesmo os cuidados higiênicos, enfim, a convivência em locais fechados, eles não conseguiam relacionar isso a doenças como, por exemplo, a tuberculose, a febre amarela, a varíola, e outras doenças da época, né? Então, os trabalhadores mais articulados politicamente lutavam pela organização das caixas de aposentadorias e pensões. Até então não existia aposentadoria. Ninguém tinha direito, não existia lei para aposentadoria. Então, quem tinha melhores condições financeiras, quando chegava na fase da terceira idade, tinha condições de se alimentar, de sobreviver, né? E quem não tinha, as famílias mais pobres, então, sofriam muito quando envelheciam. Quando aqui está escrito que eles se articulavam politicamente, ou seja, foram os primeiros movimentos sociais de pessoas politizadas, entendendo que o Estado tinha que suprir as necessidades delas, começaram a se organizar e começaram a reivindicar formas das pessoas obterem aposentadorias e pensões. E aí se criou essas caixas, que é a Previdência Social atual, né, onde nós temos o direito à aposentadoria. E a seguros, né, seguro-desemprego, as pensões, enfim. Então, os CAPs, que eram essas caixas de aposentadoria e pensões, eles concediam benefícios pecuniários, como aposentadorias e pensões, e prestavam serviços como consultas médicas e fornecimento de medicamentos. Ou seja, na raiz da política de saúde do Brasil,
está essa mistura entre aposentadoria, pensão e consulta médica e medicamento. Tudo junto. Então, o modelo aqui era de assistência médica, não tinha nenhum tipo de prevenção. Por isso está aqui a mãozinha da saúde pública em cima, onde o movimento sanitarista aparece, e a assistência médica aqui embaixo. Porque já estava né, dois lados diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Nesse período ocorre um grande êxodo rural, um dos primeiros, né, em função da bancarrota, né, da falência das fazendas de café. E então, a população mais urbanizada começa um processo de industrialização e urbanização, como eu já falei, que é tocada pelos governos da época. Como a população nas cidades, as doenças infecciosas têm mais sucesso, digamos assim, porque as populações vivem de forma mais próximas umas das outras, há mais aglomerações. Por isso também, com a Covid, houve primeiro maior circulação do vírus nas cidades, para depois ir para o rural. Porque onde as pessoas estão mais aglomeradas, é onde as doenças infecciosas proliferam com mais facilidade. Então, como as populações começaram a migrar do rural para o urbano, os surtos epidêmicos se intensificaram. E as condições de vida dessas pessoas no urbano também eram muito precárias. Tinha um excesso populacional e uma falta de infraestrutura sanitária. Falta de banheiros, que é um problema que ainda existe no rural brasileiro, ainda existe um percentual das famílias que não tem banheiros, mas que até a década de 70 ele era absurdo no rural brasileiro. Em algumas regiões simplesmente não existiam banheiros, as pessoas elas estavam habituadas a usar a mata. Nos jornais começa a aparecer, então, o problema sanitário das cidades, começa a ser divulgado, e é criado naquela época um único ministério que agregava educação e saúde. O governo federal estava no Rio de Janeiro. Esse único ministério, ele atendia certos segmentos de trabalhadores. Não todas as pessoas, não eram todas as pessoas que tinham direito. Quem tinha direito era quem era trabalhador oficial, ou seja, que estava registrado. E esse ministério tinha programas de saúde pública voltado à criação de condições sanitárias mínimas, ou seja, já tinha incorporado muito do movimento sanitarista e se falava muito em educação e saúde. E propício, né? Os dois educação e saúde estavam no mesmo ministério. Aqui tem uma fotografia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. Quando foi criado esse sistema de aposentadoria, que eu mostrei no slide anterior, ele não eram todas as pessoas que tinham direito, e ele era criado de acordo com as profissões. O primeiro modelo, ele era de acordo com as empresas, cada empresa criava o seu. Então, ele não era nacional, ele era pontual, né? Quando se tornou algo nacional, então se criou aquele sistema e ele era por profissões. Então, algumas profissões simplesmente não tinham aposentadoria. Outras que eram mais organizadas, que conseguiam se articular e conseguiam reivindicar esses direitos e conseguiam se organizar para isso, eles conseguiam ter aposentadoria. Ou seja, não existia equidade, que é algo que se fala muito no SUS hoje, que é o acesso de todas as pessoas e com um acesso diferenciado para que as pessoas que precisem mais tenham mais atenção. Então, nem entrava todo mundo, muito menos ter uma atenção diferenciada. Então, na época desenvolvimentista, que foi na época que o Brasil foi industrializado, e foi o período também do presidente Vargas, que foi quando surgiram os direitos trabalhistas, né, vários deles, que até hoje nós usufruímos e perdemos de vez em quando alguns deles, eles vêm dessa época. E foi o período em que o Brasil expandiu, inclusive para outras regiões que até então eram pouco conhecidas. Nessa época, esquistossomose, doença de Chagas, tuberculose e hanseníase eram doenças endêmicas, que se disseminavam por todo o país. Os institutos de aposentadoria e pensão, eles eram organizados em categorias profissionais, prestavam assistência médica, como eu falei no slide anterior. Eles construíram seus próprios hospitais e introduziam, assim, os primeiros serviços privados contratados por empresas. Eram empresas que contratavam empresas. Então, surgiu, por exemplo, entre os bancários, uma organização para eles terem direito à aposentadoria. E o serviço de saúde vinha junto com isso, né? Junto com todos esses direitos, esse pacote.
Esse sindicato, por exemplo, de bancários, contratava, então, uma empresa que fazia a gestão dos recursos e pagava a aposentadorias e tratamentos de saúde, pensões, enfim. Caracterizava-se como um incentivo médico hospitalar em detrimento da atenção básica, marcando o impasse na política de saúde, ou seja, era a doença que se olhava e não tinha nenhum tipo de ação em relação à atenção básica, que é a prevenção da doença, a promoção da saúde, a reabilitação de um doente. Era só um olhar sobre a doença. 2 modelos de saúde pública. Um, chamado de saúde pública, de caráter preventivo e conduzido através de campanhas, que era o que se organizava por parte do governo federal, na época, Getúlio Vargas, e um de assistência médica, de caráter curativo, conduzido através da ação da Previdência Social. Ou seja, o que era de saúde pública, que era esse caráter preventivo das campanhas, em rádios, nas ruas, enfim, ele atingia toda a população, mas o que era de tratamento das doenças, o acesso a um médico, só uma parcela da população tinha acesso de forma, como direito, né, de forma gratuita. Os demais, se tivessem recursos, poderiam pagar por esse tratamento, quem não tivesse ia tentar outro tratamento paliativo em casa, para evitar a morte. Muitos morriam por falta de acesso ao sistema de saúde. No período de 64 a 84, 64, vamos lembrar, foi o ano do golpe, quando entrar os governos militares, né, uma sequência de governos militares que ficam no poder durante esses 20 anos. Então, antes disso, ainda em 1960, a saúde é entendida como assistência médica especializada, sofisticada, fragmentada e que privilegia a internação hospitalar, favorece as indústrias farmacêuticas e de equipamentos médicos hospitalares. O que é importante lembrar nesse ponto em 1960, o presidente do Brasil era o João Goulart. Ele era um governo com um forte apoio popular. Ele era muito querido entre a população. Só que, mesmo assim, existia alguns outros investimentos em termos de política do governo dele que não necessariamente iam a favor da população. Por que eu digo isso? Porque para a população, por exemplo, a classe mais pobre, a mais vulnerável, sobretudo a alguns tipos de doença, que são aquele grupo de doenças da pobreza, é muito melhor existir um investimento do recurso público em prevenção de doenças do que canalizar os recursos para tratamento. Por quê? Primeiro que vamos supor, colocando a moeda de hoje, cada R$1 investido em prevenção da doença, economiza cerca de 6 lá no hospital no tratamento. Então, com pouco dinheiro se faz muito mais coisas em termos de prevenção do que em termos de tratamento. Essas populações mais pobres são as mais atingidas por essas doenças infecciosas, que na época se disseminavam pelo país. Então, era de se esperar que um presidente da República, que era muito querido, com grande aprovação pela população, tivesse um modelo de saúde voltado para a prevenção, mas não era o que tinha. Mas aí, se vocês forem assistir vídeos ou ler sobre a história, vocês vão entender, porque foi um momento muito tumultuoso da política nacional. Esse modelo de hospital, ele é muito baseado a interesses privados, então, internação hospitalar, indústria farmacêutica, equipamento médico hospitalar, ou seja, ele demanda muita tecnologia, muita inovação, tem que estar sempre sendo novo, sempre trazendo novidades, e demanda muitos recursos. E ele encerra uma série de interesses, né, como eu falei. Em 63, houve uma Conferência Nacional de Saúde. Conferência é o termo usado quando se reúnem representantes de vários segmentos da sociedade para discutir um interesse em comum. E o objetivo aqui era construir as orientações para as políticas de saúde. Os princípios dessa conferência eram planejamento, produtividade e distribuição de riquezas como fonte de saúde. Ou seja, na época do governo João Goulart, já estava sendo construído um modelo, né, orientador de políticas de saúde que se preocupasse com um planejamento e a produtividade e distribuição de riquezas como fonte de saúde, ou seja, era necessário reduzir as desigualdades sociais, era necessário repensar a organização das políticas brasileiras para que as pessoas mais vulneráveis tivessem acesso. Só que em 64 ocorreu o golpe,
E aí o poder foi tomado pelos militares, o país deixou de ser uma democracia, então as pessoas não tinham mais voz, não votavam e não conseguiam se manifestar, porque ao longo dos anos foi engrossando, né, o controle das movimentações sociais. Então, o movimento sanitarista, que era forte nessa época, ele conseguiu ainda nos primeiros anos do governo militar, conseguir ainda se mobilizar, ainda se manifestar em prol, em defesa desse modelo de prevenção, né, esse modelo de assistência à saúde pública, mas com a entrada do AI-5, então, nada mais foi possível e muitas das pessoas foram mortas em consequência das insistências, né, reivindicatórias. O movimento sanitário, então, se concentrou só no interior das universidades, e por isso que as pessoas que eram pegas, que nunca se investigou e nunca se soube exatamente onde foram parar, muitos dos corpos, eles eram pesquisadores, ou eram professores, ou estudantes que eram recolhidos nas universidades e desapareciam. E faziam parte desse movimento de luta em defesa de um movimento sanitário. Então, estavam aqui as duas forças, as forças da assistência médica e a força da saúde pública, né? Esse momento aqui, na primeira década do governo militar, ele foi muito combativo, assim, foi muito forte. A arena de luta estava muito marcada aqui. Em seguida, né, nos próximos anos dos governos militares, as políticas de planejamento reforçavam a privatização dos serviços médicos, não se falava em atenção básica, não se falava em saúde pública, não se falava em prevenção de doenças, em promoção da saúde, não, se falava só em tratamento, e a força dentro dos governos era para a privatização, então não para colocar dinheiro público nesses serviços, mas destinar todos os serviços para a iniciativa privada. Qual é o problema nisso? Quem não tem dinheiro não consegue pagar, não tem tratamento. Então, seria muito desigual o adoecimento e a morte no Brasil, né? Estaria relacionado, ainda está, a gente não pode dizer que não é verdade, mas, assim, muito diferente da desigualdade que já existiu, né, entre ricos e pobres nesse país. Então, em 67, foi criado o INPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, que era responsável pelas aposentadorias, e ele era responsável também pelos serviços hospitalares. Então, ele deveria tratar dos doentes individualmente por meio de convênios com hospitais privados. Então, tem duas questões críticas aqui. Uma, que não é olhar a saúde, mas é olhar a doença dos indivíduos. Outra é não priorizar os serviços públicos e, no seu lugar, colocar serviços privados que as pessoas mais pobres não conseguiriam pagar. Então, houve uma série de problemas, os jornais falavam muito na época. Eu me lembro, não da década de 70, que eu nasci em 74, mas eu me lembro dos problemas do INPS, depois, quando eu era criança, ouvindo notícias. Eu adorava notícias desde a infância, do que estava acontecendo. Inclusive, eu morava em Nova Chavantina, na época que eu cresci aqui, tinha problemas aqui com hospitais que cobravam dobrado, hospitais não, um hospital que cobrava dobrado. Isso aconteceu em muitos municípios brasileiros. Eles recebiam recurso federal e eles cobravam de novo do paciente. Então, eles enriqueceram esses donos de hospitais dessa época, porque eles ainda argumentavam que o governo reduzia e atrasava os recursos, ia diminuindo cada vez menos, e atrasava muito o pagamento dos hospitais, e as fraudes aumentavam. Tem um registro que eu achei de um artigo aqui, um grande problema apontado por várias pesquisas foi a corrupção. O pagamento aos hospitais privados era feito mediante a emissão de documentos chamados de unidades de serviço, USs. Amígdalas retiradas 2 vezes e homens submetidos a partos foram algumas das irregularidades constatadas. Então, muitas vezes as pessoas, além do hospital cobrar do paciente, quando ele tinha condições de pagar, e do INPS, ele às vezes ainda cobrava 2 vezes do INPS o mesmo paciente. Ou com registros absurdos, como esse caso aí de homem submetido a partos. Então, as fraudes eram imensas, e o que levou à extinção, e depois do INPS, a criação do INAMPS, que eu falo no slide seguinte. Para ele falar, que é uma charge da época, né? E a saúde? Eis os resultados dos exames, o INPS está com câncer. Então, não era o indivíduo, né, o paciente que estava com câncer, mas o sistema. Existia Ministério da Saúde,
que cuidava dos programas sanitários, que eram com um mínimo de recursos, tanto que quase não se fala do Ministério da Saúde daquela época, se fala mais do INPS. As pessoas mais antigas nem sabem que existia. Agora, se você perguntar para quem viveu durante a década de 70 o que era o INPS, eles sabem dizer. E ele não era só relacionado à saúde, mas ainda estava conectado à saúde, aposentadoria, pensão, tudo num sistema só. É daquela época, a lembrança, né, vocês conversarem com os pais ou avós de vocês, das grandes filas que tinha no INPS, muito maiores do que se conhece hoje. Ainda existe problema hoje no INSS, né, ou no SUS, mas na época era assim, muito comum ouvir nos jornais, nos rádios, né, os problemas relacionados às filas para aposentadoria, para atendimento médico. Lembrando que, acho que eu vou falar nesse aqui, tá. Então, em 77, o INPS foi substituído pelo INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência. Esse sistema, ele dava direito, acesso a tratamento médico, só existia tratamento médico, mas só para quem tivesse carteira assinada ou se fosse trabalhador rural. As demais pessoas não tinham direito. Se reconhecia como direito à saúde só de quem fosse ativo. E nós sabemos hoje que existe uma parcela enorme da população de trabalhadores que não tem carteira assinada. Imagina naquela época. Então, as fazendas, esses lugares não assinavam carteira para os trabalhadores, isso é muito recente. E essas pessoas que eram trabalhadores rurais, que incorporavam os agricultores também, no caso dos pequenos produtores, eles entravam aqui também, eles tinham direito a esse serviço. Só que o número de hospitais era extremamente reduzido, eles eram hospitais particulares, com especialidade quase zero, a maioria só tinha como médicos clínicos gerais, que eram os médicos que faziam de tudo. E na época, então, desde o início da criação do INAMPS, ficaram conhecidos os famosos escândalos, onde hospitais privados consumiam dinheiro do contribuinte com procedimentos e pacientes fantasmas. Então, tiraram o INPS e colocaram o INAMPS, mas os problemas ficaram. E lembrando da mãozinha, tudo era voltado para o hospital. Então, eu trago aqui algumas notícias da época, né? No INAMPS, as fraudes chegam a 600 bilhões. Fraudes determinam a extinção do INAMPS. Pronto-socorros lotados e INAMPS nega convênio. Então, problemas estavam colocados em toda parte, né? Na última década da ditadura, já não tinha mais a mesma pressão do AI-5, as pessoas já conseguiam se organizar de novo, teve o retorno de muita gente que tinha saído do país, e então começou a se gestar um novo modelo de saúde. Aí nos porões da ditadura era uma expressão muito usada, que era no lugar escuro, fechado, onde ninguém estava vendo, que esses intelectuais se reuniam, pesquisadores, profissionais de saúde, enfim, e começaram a pensar um outro modelo de saúde, que não fosse um modelo só voltado para o hospital e que atendesse todas as pessoas. Então, com a eleição do Tancredo Neves, e em seguida, quando o José Sarney assumiu, com a morte do Tancredo, começou a se discutir mais firmemente, se voltou ao sistema democrático, né, a população voltou a ter voz, voltou a poder opinar, né, a manifestar o que desejava, e se começou então, a negociar, dentro da política tudo é negociado, né, com os poderes, um novo modelo. As conferências de saúde, que já vinham ocorrendo já há algum tempo, se fortaleceram, então ocorreu em 86 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, eles conseguiram reunir 4.000 pessoas em Brasília, e nessa Conferência Nacional de Saúde saíram as diretrizes para a criação do SUS. E o conceito básico a diretriz básica era a ampliação do conceito de saúde como um direito dos cidadãos e um dever do Estado, ou seja, antes a ideia era que só tinha direito a serviços de saúde quem fosse ativo no trabalho. E como nem todo mundo era ativo, então não tinha direito à saúde. Então, ou você tinha dinheiro, né, ou você tinha renda, pertencia a uma classe social mais elevada, ou você tinha carteira de trabalho, ou era do rural, para poder ter acesso, mesmo com muitas dificuldades.
Então, se mudou essa lógica para preconizar que todas as pessoas, todos os brasileiros, ricos ou pobres, que é diferente do que acontece em outros países, como vou usar o modelo da França, que é o modelo que eu conheço, ricos não têm direito à saúde gratuita, só os pobres têm. Todos usam o mesmo sistema de saúde, só que os pobres são recompensados pelo que eles gastam. No Brasil, todos têm direito, independente de ser rico ou pobre, ou seja, ele é para todo mundo, ele é universal, o sistema de saúde. E, inclusive, nos últimos tempos, pessoas muito ricas têm usado muito o SUS no caso de medicamentos muito caros, porque eles judicializam, eles entram na justiça. Quando precisa, por exemplo, de um tratamento de 100 mil reais, e aí o Estado paga esse tratamento para ricos. Mas foi assim que o sistema foi pensado, para todas as pessoas terem acesso. Só que foi criado em 86, a ideia do SUS. Ele não tinha sido implementado ainda. Em 87, o Sarney editou a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS. Só que esse SUDS não foi longe, porque em 88 já foi redigida a Constituição e ali foi criado o SUS, né? Mas esse foi um modelo de transição, porque não podia ficar sem modelo, né? Não podia ficar sem sistema de saúde, porque o sistema de saúde é o que dá as diretrizes de como a saúde da população vai ser evitada, as doenças vão ser evitadas e a saúde vai ser tratada, né? Então, em 88, foi aprovado um capítulo inédito na Constituição, que versava sobre a saúde como um dever do Estado. Lembra que até então não era dever, não era nem direito das pessoas e nem dever do Estado. O Estado oferecia se quisesse. E aí quando mudava o governante, eles cortavam, acrescentavam, de acordo com a boa vontade deles. Mudava o sistema, né? Por isso que tem todos esses nomes, todas essas mudanças, porque como não existia uma política de Estado definida como um dever de assistência à saúde, cada um que entrava criava suas próprias instituições, seus próprios sistemas, seus próprios programas, né? E tocava eles como queria. Uma coisa importante em relação ao Brasil, na forma que as políticas funcionam, as políticas públicas funcionam no Brasil, é colocando recursos ou tirando recursos. Política pública não pode ser modificada por governo, não pode ser modificada, ele não pode ser extinta por um governo. Então, o cara vence a eleição, assume, seja federal, estadual ou municipal, ele assume. Se existe uma política pública, ele pode fazer alguma intervenção. Geralmente, ele faz isso em relação à quantidade de recursos, mas ele não pode extinguir a política pública. Ele pode extinguir planos, projetos e programas, mas não pode extinguir políticas, porque elas são de Estado, elas não são de governo. E o que normalmente eles fazem na história do Brasil? Eles tiram os recursos, então eles sucateiam o sistema, deixam ele funcionando de forma meio capenga, quando eles não concordam com a forma que o sistema se estrutura. E aí entra outro governo, e enquanto essas políticas não se consolidam, fica esse jogo de destrói, constrói, e o dinheiro público vai vazando nisso, né? Isso não tem lado, tal governante. Em todos eles é sempre esse modelo de destrói e constrói. Então, permaneceu intocável, apesar de ter a Constituição estabelecido um modelo de saúde integral, que seja universal, que seja equitativo, que seja regionalizado, tem uma série de características importantes e que tem um foco forte na atenção básica, que depois, então, surgiram os programas da Estratégia de Saúde da Família, o PSF, as Unidades Básicas de Saúde, enfim. Mesmo assim, o modelo assistencial ficou. Então, o nosso SUS, a forma que nós temos hoje, o sistema de saúde, ele tem esses dois braços, tanto da saúde pública quanto da assistência médica. E, em determinados governos, pesa mais um lado, em determinados governos pesa mais o outro. Como a população quase não entende o que é o SUS, agora com a pandemia começou a entender um pouco melhor, né? Começou a ouvir falar, começou a dar mais valor, né? Porque imagina essa pandemia sem SUS. Teria morrido metade dos brasileiros, né? Então, a mídia, por exemplo, ela só olha nessa parte da assistência médica, né? Quando ela fala do SUS, ela bate lá na fila do hospital, nas dificuldades que não tem médico especialista, que não tem tratamento, que não sei o que, não sei o que. Só que o SUS é uma coisa monstruosa, né? É uma política enorme, que eu mostrei para vocês na aula passada e vou mostrar na aula da semana que vem, mais ainda, que a assistência médica ela só atende 20% da população que precisa do sistema de saúde, 80% é atendida pelo esse ramo mais assistencial da saúde pública.
E a queda de braço aqui entre os dois lados, entre quem defende um lado e quem defende o outro dentro desses governos, também vai modificando de acordo com cada governo. Então, alguns colocam mais recursos no sistema hospitalar, outros colocam mais recursos na atenção básica. Mas eles não podem, eles podem tirar recursos, mas eles não podem acabar com tudo porque é uma política. Eles não podem modificar o SUS, porque ele está na Constituição. Aí teria que fazer uma PEC, e teria que fazer uma grande mudança que não encontraria apoio na população, então não vai adiante. Olha o exemplo do que eu estou falando. Em 89, quando o Collor tomou posse, ele colocou em marcha um processo de impedimento do avanço da implementação do SUS. Ainda estava, imagina, 88 foi a Constituição, foi editada e aprovada, né? Em 89 entrou o Collor, e ele era contra o modelo do SUS, que tinha sido aprovado na Constituição. E aí, o que ele fez? Redução de recursos de custeio, uma completa paralisação dos investimentos em manutenção e ampliação da rede de serviços. Ele travou o SUS. Por quê? Por que entra um governante que é eleito para o povo, para gerir o dinheiro do povo, que é o que a gente faz quando paga impostos, e age contra o povo, porque defende a iniciativa privada, as grandes empresas, as indústrias, os interesses privados em geral, interesses da elite em geral. Então, eles fazem um discurso a favor do povo, são eleitos com um discurso de defesa do povo, mas depois que eles assumem o poder, eles vão defender outros interesses. Não necessariamente porque eles já tinham isso claro, que assim eles fariam, às vezes porque eles são muito fracos e não conseguem dizer um não. Então, não são políticos, né? Não tem força política de negociação. Então, acabam se perdendo nessa arena de luta. Então, o que é, né? O que é a saúde na nova Constituição? As duas visões antagônicas que ficaram bem claras na Constituição foi a estatizante e a privatizante. Então, um grupo que, durante a construção do texto da Constituição, queria a reforma da saúde, uma reforma no sentido de assumir o direito à saúde como obrigação e a ser provida pelo Estado. Eles defendiam que não existisse mais hospital privado, que não existisse mais nada privado, que tudo fosse público, ou que, se fosse privado, o Estado assumisse a gestão desse privado, por exemplo, comprando serviços, mas que não entregasse o poder à iniciativa privada da saúde, porque a iniciativa privada visa lucro, então não incluiria os pobres. A privatizante, que era uma outra galera que estava também trabalhando na construção desse texto, que representava os interesses e concepções surgidas na trajetória da política de saúde como efeito das próprias decisões governamentais do passado. Eles olhavam para a força que já tinham sido criada por redes de hospitais privados, por laboratórios e por redes de farmácias, e defendiam que, então, o recurso público fosse destinado à iniciativa privada, que iria fazer a gestão e que iria ser fiscalizada pelo governo federal. Venceu a estatizante e a privatizante, porque uma parte do sistema é público, mas o sistema privado ele é incorporado pelo SUS. Eu vou explicar, vou dar um exemplo. Quando a pandemia expandiu, que o número de casos começou a aumentar no norte de Mato Grosso e não tinha leitos de UTI, porque os leitos de UTI do hospital regional não foram destinados à UTI, porque os hospitais, durante a pandemia, eles foram divididos, ala de Covid e ala de não Covid, para não misturar os pacientes. E, então, foi decidido que os leitos de UTI do hospital regional não seriam para a Covid, e aí criou um tumulto regional. O que o SUS fez? O que o Estado fez utilizando as ferramentas do SUS? Ele destinou os leitos de UTI de um hospital particular para a Covid. Quer dizer, ele paga, os pacientes estão entrando pelo SUS, mas eles estão indo parar lá no hospital particular. O Estado está pagando. Então, esse faz parte do modelo do SUS, faz parte da política, ela foi pensada dessa forma. Se não houver leitos públicos, o Estado, então, assume os leitos privados e paga por eles. E tem funcionado assim em vários outros modelos, isso é um exemplo, né? Em vários outros setores funciona dessa forma. Então, como resultado, a Constituição apresenta um sistema híbrido e segmentado. Consagra a saúde como direito, garante a universalidade, ou seja, todos têm acesso,
E acesso à assistência, então todo mundo tem assistência, por exemplo, de uma agente de saúde que passa na casa, de um agente de combate de endemias que passa na casa, todo mundo tem direito à vacina, todo mundo tem direito a vários outros serviços, por exemplo, ter um médico à disposição, ter profissionais à disposição nas UBSs ou nos PSFs, que são os postos de saúde. Amplia a responsabilidade estatal, ou seja, o Estado precisa prover a saúde da população e define a estruturação de um sistema inclusivo. Inclusivo no sentido de que todo mundo será incluído e, prioritariamente, quem mais precisa. Essa é a estrutura do SUS. Na teoria, ele é lindo. E defendia, nesse ponto, a saúde pública. Por outro lado, se preservou a liberdade do mercado aqui quer dizer iniciativa privada, e se garantiu a continuidade das formas privadas de assistência, independente de qualquer intervenção governamental, ou seja, os planos de saúde, os serviços hospitalares e laboratoriais. Hoje, quando nós temos um modelo que está sofrendo uma pressão muito forte para privatização, quem põe pressão são essas instituições aqui. E como é que ocorrem as privatizações dos serviços no país? Primeiro, se sucateia. Estão sucateados os Correios agora, por exemplo. Acho que todos concordam comigo. Está sendo sucateada a Caixa Econômica. Isso aconteceu em vários momentos da história. Estou usando os exemplos de agora porque são mais fáceis. Então, se sucateia um serviço e depois se vende o serviço. E por que se vende? Porque existe uma pressão muito forte por quem quer comprar. Então, essa forma de privatização e essas instituições aqui, dos planos de saúde, dos serviços hospitalares e laboratoriais, elas estão em cima dos governos, botando pressão, elas estão dentro do Ministério da Saúde, decidindo políticas, não é de agora, nos governos anteriores também acontecia, tentando agir em prol dos interesses deles. Não são instituições interessadas em resolver problemas sociais, obviamente, que isso é uma coisa do Estado. E aí nós chegamos nesse momento que a gente vive hoje. Eu peguei as mãozinhas da assistência médica e da saúde pública, que eu trouxe lá do início da fala até aqui, e acrescentei duas agora, que é o público e o privado, que é outro embate que existe dentro do SUS. O que vai ser público e o que vai ser privado. O SUS, ele é enorme, ele é a maior política de saúde do mundo, a mais reconhecida do mundo, ninguém consegue compreender, os outros países, como que o Brasil dá conta de gerir um sistema tão complexo e tão amplo como o SUS. Os problemas dele também são conhecidos. Agora, na pandemia, ele foi muito importante, porque as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que tinham que pagar a internação, tiveram que vender suas casas quando foram internados 2, 3 dias, né? Imagina se fosse assim no Brasil, né? E aí tem aqui, eu fiz alguns recortes de alguns noticiários para a gente ter uma ideia desse embate aqui que a saúde pública se encontra hoje. Então, demora para conseguir consultas, é um problema do SUS, não dá para negar. Para quem precisa, por exemplo, de um transplante, uma fila imensa, apesar do Brasil ser um dos países que tem o transplante mais organizado do mundo. Quem precisa precisa de outros serviços, por exemplo, o SUS faz implantação de prótese, tem cirurgias plásticas. Se entende que tudo, lembra quando eu falei na aula passada, que a saúde no Brasil ela é entendida em todas as suas dimensões, então espiritual, social, individual, então em tudo está a saúde. Então, alguém que, por exemplo, não é contente com o seu nariz, ele tem uma justificativa para conseguir uma cirurgia no SUS, porque saúde não é só o risco de doença. Então, tudo que está relacionado à saúde te dá, ou está relacionado ao que te incomoda, te dá o direito de você acessar os serviços do SUS. Eu estranhei uma vez, eu sou uma cliente do SUS, né? Tudo que eu precisei de grande na minha vida, hoje em dia não mais, mas tudo que eu precisei de grande na minha vida, eu dependia do SUS. Era pobre, né? Não tinha condições. E eu acho, sinceramente, que todo mundo tem que ir, mesmo tendo condições, porque o SUS tem serviços bons e estruturados. Mas uma das vezes que eu tive acesso ao Hospital Regional em Alta Floresta, tinha um paciente fazendo uma cirurgia dentária no SUS, no hospital. Eu achei tão interessante. Eu não sabia que tinha cirurgia dentária no SUS, tinha. E aí ela me contou que ela estava na fila, que ela achou que fosse demorar muito tempo, e
e que ela foi chamada. Então, existe demora, porque o SUS tem um escalonamento, né, e vai estabelecendo prioridades. É claro que se você pode estar lá na fila há um ano, mas se chegar alguém precisando mais de você, essa pessoa vai furar a fila, porque o SUS tem essa diretriz, atender primeiro quem mais precisa. Por exemplo, o tamanho do SUS precisa ser revisto, diz o ministro, em 2016. O SUS deve ser totalmente gratuito, então tem sempre esse tipo de discussão que entra no debate, né? Pessoas que não concordam que o SUS seja gratuito para todo mundo, pessoas que acham que quem tem mais recursos deveria pagar, pessoas que acham que todo mundo deveria pagar um pouco, pessoas que acham que não deveria nem ser público, que deveria ser tudo privado e que o Estado deveria pagar a iniciativa privada ou ressarcir. Então, enfim, tem pensamentos de todos os lados e todos eles têm interesses. Alguns o interesse é em defesa de quem mais precisa, e outros os interesses são em defesa de si mesmo, né, de busca de lucros. Então, tem matérias sobre o SUS que dá certo, a parte que dá certo do SUS, geralmente a não hospitalar dá certo, né? O Conecta SUS, que é um sistema criado recentemente, se consolida como referência nacional. Sem falar que o SUS, por meio do DataSUS, é um dos sistemas que tem maior registro de dados do mundo. Então, é muita coisa para se falar sobre o SUS. O SUS está sendo estraçalhado, diz o presidente da Abrasco. A Abrasco é a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Isso aqui, essa fala provavelmente está relacionada à aprovação daquela PEC que congelou por 20 anos os recursos da saúde e da educação no Brasil. Eu já falei sobre ela na aula passada. O SUS que a gente não vê, o sistema faz parte do dia a dia de todos os brasileiros, mas não é reconhecido em suas diversas dimensões. Na aula passada eu apresentei para vocês uma parcela grande do SUS que a gente não vê, que é aquela parte das vigilâncias, sobretudo a sanitária, que cuida dos produtos vencidos, a qualidade dos produtos, que as pessoas não imaginam que aquilo é o SUS. O orçamento apertado, então o Brasil, em termos per capita, é um dos países que investe pouco em saúde, apesar desse sistema completo e imenso, ainda é um país que investe pouco em comparação com outros países com condições, às vezes até piores que a nossa, né, em termos econômicos. Mas é isso, então dá para ler muito sobre o SUS, dá para escrever muito sobre o SUS, dá para fazer muita pesquisa sobre ele, e a gente sempre vai estar entre essas quatro mãozinhas aqui, debatendo para que lado ele vai. Em termos políticos, ele também vai ser negociado nos governos, ele não vai deixar de existir, mas ele pode ser completamente sucateado, como ele pode ser melhorado e se tornar um sistema melhor do que ele já é. Eu gosto muito de charges, né? Eu trouxe algumas aqui. Sinto muito, mas não temos como fornecer atendimento à saúde pública sucateada. Isso se vê muito nos hospitais. Às vezes é dramático que a gente vê. Investimento em saúde pública. Na aula passada, eu falei para vocês que o problema do SUS não é só o montante de recurso, é também a gestão desse recurso que ele tem. É um sistema público, burocrático e emperrado, né? Então, vaza muito dinheiro para lugares onde não precisa. E tem corrupção, tem bastante corrupção na saúde. Tanto ele é o ministério que mais tem recursos, né? O Ministério da Saúde. E é uma disputa muito grande sempre que partido que vai assumir o Ministério da Saúde, porque que partido vai abocanhar recursos da saúde de certo modo, né? Porque ali tem muito recurso. E como ele é regionalizado, o SUS, ou seja, ele é descentralizado, então tem recurso no governo federal, tem no Ministério da Saúde, por exemplo, tem recurso nos governos estaduais, na Secretaria de Estado de Saúde, e tem recurso nos municípios, nas secretarias municipais de saúde. Então, são várias instâncias para escapar um pouquinho do recurso. Esse é um problema do SUS. Então, outra charge aqui venha construir a luta contra a privatização do SUS. A gente está sempre sendo ameaçado de privatização, isso é um risco real. E de quem é o SUS? É do governo, da prefeitura, dos médicos, dos brancos, dos hospitais, ou é do povo? Né? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente saber também o que a gente fala, e como a gente age em relação ao SUS. Se a gente perder isso, tem uma galera que não vai conseguir viver tanto quanto vive hoje. Porque o SUS, ele ampliou ele contribuiu, né? Não fez isso sozinho. Tem várias outras políticas que contribuíram ao longo do tempo, indiferente de governo. Ele
que eu não quero citar, né? Ele contribuiu para a redução da mortalidade infantil de forma drástica, para o aumento da expectativa de vida. Então, tem vários fatores que o SUS mudou em termos de sociedade. Várias garantias que a gente tem hoje, a gente tem porque nós somos vacinados, porque se precisar ter um médico ali, porque a gente não morreu na infância, porque a gente provavelmente vai viver mais do que os nossos pais. Tudo isso, por trás disso, de algum modo, tem o SUS. Tem o outro lado, né, de quem insiste por um outro modelo, né? O senhor tem plano de saúde? O senhor tem plano de saúde, né? Isso é grave? Meu plano de saúde não cobre tudo. Os problemas de quem depende. Meus cachorros estão agitados hoje. O senhor tem plano de saúde? O senhor tem algum plano? Ele tem um plano de fuga. E a conta. Isso tem acontecido, essa coisa da conta, eu falei lá no início da nossa aula hoje. Não sei, acho que antes de começar a gravar, né, de situações de pessoas que eu conheço que estão com vaquinha na internet, porque tem um familiar internado com contas que superam 100 mil reais com Covid. Aí aqui tem outro vídeo, mas antes de mostrar esse vídeo, eu quero mostrar que aqui no final tem umas sugestões de leitura, são alguns artigos que eu consultei para construir essa aula, bem mais que isso eu consultei, mas eu achei que esses são os mais importantes. E aí eu vou mostrar para vocês esse vídeo com o Drauzio Varela. Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de saúde brasileiro. Nosso sistema se divide em duas áreas. Nós temos o SUS, que dá cobertura, teoricamente, para todos os brasileiros. Na prática, nós encontramos apenas 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Portanto, 2/3 da nossa população, ou 3/4 da nossa população, depende só do SUS. E nós temos 50 milhões de pessoas que têm direito à saúde suplementar. A saúde suplementar é a que compreende os planos de saúde. O SUS luta com dificuldades muito grandes, isso é conhecido de todos nós. Porque nós temos um sistema de saúde que, teoricamente, oferece saúde gratuita para toda a população, mesmo para aqueles que têm planos de saúde. Você opta por um plano, mas não perde o direito ao SUS. Em alguns países, perde. No Chile, por exemplo, você tem que optar. Você quer ficar na saúde pública ou você quer ficar na saúde suplementar? Escolheu uma, você perdeu o direito à outra. Mas aqui não. Aqui o direito é universal. O SUS luta com todas essas dificuldades. E as dificuldades são de duas ordens. O subfinanciamento, o que o governo aplica em saúde, é muito pouco para tratar de todos os brasileiros. E, em segundo lugar, o sistema é mal gerenciado. A máquina pública é uma máquina burocrática, emperrada, difícil de fazer andar. E, com isso, os recursos, que já são pequenos, ainda são mal administrados. Além disso, há a interferência política e a corrupção que se espalha por toda a máquina estatal brasileira. Os planos de saúde funcionam de que maneira? Você compra o plano, eles fazem um cálculo de todos aqueles que estão no plano e veem quanto tem que ser a mensalidade para cobrir aquelas despesas. Os planos de saúde estão numa situação complicada. Por quê? Porque o usuário acha que a mensalidade que ele paga é cara. O usuário acha que o médico que o atende no plano de saúde é um médico que mal olha na cara dele. Os médicos acham que os usuários dos planos de saúde vão naquele médico porque está ali na lista, mas não tem qualquer ligação com aquela pessoa. E eles têm problemas com os planos de saúde porque acham que são mal pagos e que o único jeito deles sobreviverem é atender um grande número de pacientes, com perda da qualidade de atendimento, é lógico. O plano de saúde fica contra os médicos, porque pedem exames demais, e contra os usuários, que pleiteiam tratamentos que não estão previstos nos contratos, e quando o plano nega, eles vão à justiça e entram com uma liminar, e o plano é obrigado a pagar. Então, nós temos uma situação que são todos contra todos. Por outro lado, a medicina é um único ramo da atividade em que a incorporação de tecnologia encarece. Normalmente, a incorporação de tecnologia barateia.
o atendimento, barateia o serviço. Na medicina, não. Eu lembro que o primeiro computador que eu comprei, o primeiro laptop, eu gastei um dinheirão para comprar. Custava 5 vezes mais do que custa hoje. A tecnologia barateou. Na medicina, a incorporação de tecnologia encarece o produto final. Aparece um exame novo, aparece um tratamento novo, um novo medicamento, um novo aparelho. Tudo isso aumenta os custos. Nós temos um sistema de saúde que é centrado na doença. Você não existe para o SUS e não existe para os planos de saúde. Só vai existir quando? Quando você ficar doente. Nessa hora, você entra num hospital e aí o plano de saúde ou o SUS tem que arcar com todas as despesas, mesmo que elas sejam exageradas e muitas vezes inúteis. Esse tipo de situação não tem condição de sobrevivência. Os planos vão quebrar e o SUS vai quebrar também. Mais do que quebrado, mais do que já está quebrado. Por quê? Porque a população está envelhecendo. A faixa populacional que mais cresce é aquela acima dos 60 anos de idade, justamente aquela que vai ter problemas crônicos de saúde, problemas cardiológicos, vasculares, derrames cerebrais, diabetes. Nós temos uma população que engorda sem parar, 52% dos brasileiros estão acima do peso. E a obesidade é um pacote, junto com ela vem pressão alta, diabetes, problemas reumatológicos, ortopédicos, é o joelho que sofre, tem que colocar prótese, são tratamentos caríssimos. Nós só temos uma alternativa. Essa alternativa o que é? É focar o sistema de saúde na prevenção. É evitar que as pessoas envelheçam em mau estado de saúde, porque aí o tratamento delas vai sair muito caro e não há sistema de saúde no mundo capaz de arcar com todas essas despesas. Ou a gente encara esse problema de uma população sedentária, que não faz exercício de jeito nenhum, que come mais do que devia e que envelhece, ou nós convencemos as pessoas de que elas precisam fazer exercício, de que elas não podem comer tudo que lhes é oferecido, que elas têm que se movimentar, ou então não vai haver dinheiro no país para arcar com os problemas de saúde dos brasileiros. Vou fazer um resumo aqui. Eu fiz recentemente, nós participamos de um encontro em Chicago, a semana passada, sobre vários temas brasileiros. Eu fiz essa palestra sobre saúde, que na verdade é uma reflexão sobre o que eu penso da saúde no Brasil. E aí, o que vocês me dizem? A Gabriela apareceu. Apareci, professora. Tudo bem contigo? Tudo bom contigo? Tudo bem também, obrigada. E aí, conseguiram acompanhar a aula? Consegui. Sim. Dúvidas? Nenhuma. O SUS é um assunto bem polêmico, né? Bem polêmico. Eu gastei um tempão, Gabriela, eu estava comentando com teus colegas no início, antes de começar a gravar, eu gastei um tempão hoje preparando essa aula, porque é difícil a gente tratar de algo que é tão complexo, e não, porque tem que fazer muitos recortes, né? A gente vai ter mais uma aula sobre o SUS, que a gente vai entender como ele se organiza, né? Mas é difícil porque tem muitos aspectos positivos e tem muitos aspectos negativos, e depende de como cada um vê, porque você tem um componente ideológico ali, porque você pode, por exemplo, assistir uma aula dessa e falar assim, eu não sou a favor de todo mundo ter saúde de graça, entende? E aí você pode falar, não, eu não concordo com isso aí, porque é um tema que ele foi muito politizado, e tem um aspecto positivo, porque ele é resultado de politização, né? O SUS, da forma que ele foi desenhado na nossa Constituição e como ele existe como estrutura e como serviço, ele é resultado de movimentos sociais, de luta de rua, né? De pessoas que achavam que o modelo de saúde que existia não era adequado. Então,
Não tem como você falar de história da saúde pública, falar de políticas de saúde do Brasil, você está falando de políticas, então vai ter gente que vai ter um olhar que é a partir do seu olhar de mundo, entendem? Podem não concordar, eu observo nessas aulas que pelo menos, eu evito colocar questões partidárias aqui, que não é esse o objetivo da aula. É claro que a gente tem posicionamento, né? Neutro é detergente, nós temos posicionamentos, ou nós estamos de um lado, ou nós estamos de outro. E não é problema manifestar, inclusive quando vocês forem professores, não é problema manifestar, a questão é que não pode virar uma arena de problemas aqui, igual usando o termo que eu usei durante toda a aula. Mas, enfim, é uma construção política a saúde pública. A epidemiologia, quando ela é um serviço, ela é resultado de uma construção política. Ela atua como política, porque ela está ligada ao povo, né? E a forma que esses serviços são distribuídos, quem tem acesso, quem não tem. Como o SUS, ele é um organismo vivo, né? Ele vai mudando ao longo do tempo. Então, ele teve alguns anos que ele cresceu exageradamente, né? Começou a ofertar serviços que ele não ofertava, aí agora ele está num processo primeiro foi redirecionado, né? Tem uma galera aí que precisava fazer uma série de exames de câncer, de problemas cardiovasculares que não fizeram por causa da pandemia, que vão inchar o SUS depois que a pandemia reduzir. Quer dizer, os recursos foram canalizados para, né, os serviços, os profissionais foram canalizados para a pandemia, a Covid. Aí depois volta, e o SUS se reorganiza de novo. Então, ele é um organismo vivo, que está sempre se adaptando às circunstâncias. E as variações que ele sofre, não tem como falar delas sem demonstrar as influências políticas. Então, por isso que é uma aula um pouco complicada também, Gabriela. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Acho que não. Todos entenderam tudo? Ah, sim. Tanto é que a gente vivencia isso também nos postos de saúde, né? Isso. Leandro. Sabe uma coisa que eu, né, estou estudando SUS faz tanto tempo, embora esses detalhes da história do SUS, eu não tenho estudado, não venho estudando isso há tanto tempo, né, mais recente. Mas eu conheço o SUS de muito tempo por causa das pesquisas que a gente faz, né, na área de saúde, e sempre articulando alguém, né, alguma parte do SUS, seja secretaria, seja vigilância, alguma coisa, faz mais de 10 anos que a gente articula com as pesquisas. Então, a gente vai conhecendo melhor o SUS. Uma das coisas do meu posicionamento o que é escola hospitalar, essa parte ela é muito problemática, e ela sempre vai ter reclamações, porque os mesmos hospitais que atendem ambulatorial, que é aquele atendimento que você chega, faz a ficha, senta e espera a sua vez, é o hospital que muitas vezes atende serviços de pronto-socorro. Pronto-socorro devia estar na UPA, mas nem toda cidade tem UPA, então ele está lá, junto com o hospital, igual acontece no hospital regional, no Albert Sabin. Então, você está lá na fila, esperando a sua vez, de repente chega alguém que sofreu um acidente. Os profissionais, quem é profissional, médico, enfermeiro, vão correr para o acidente, você vai ficar esperando mais uma vez. Você vai chegar em casa reclamando, não tem como. Só que você está reclamando porque demorou, mas você está vivo, você está bem perto, comparando com o outro. Quando é uma pessoa que não tem essa sensibilidade de pensar no outro, ele vai estar sempre reclamando. Então, muitas vezes, o que a gente escuta de reclamações são reclamações de pessoas que estão insatisfeitas porque elas só estão pensando nelas, elas não estão pensando no todo. E o SUS só funciona quando ele é olhado como coletivo, com uma coletividade, com solidariedade, com atenção ao outro, com a capacidade de você se colocar no lugar do outro, senão você vai ter raiva do sistema. E outra coisa é que, mesmo que eu esteja extremamente satisfeita, porque eu já saí de um hospital muito brava pela forma que fui tratada, porque às vezes é ruim o tratamento, melhorou muito, porque o SUS passou por um processo de humanização. Os profissionais de saúde, eles fazem cursos para eles cuidarem do humano que está ali, não da doença dele em primeiro lugar, primeira pessoa, depois a doença. Mas ainda tem problemas de maus tratos, enfim. Mesmo assim, isso não me dá o direito, no meu ponto de vista, de achar que o SUS não deve existir. Eu posso odiar a forma que eu sou tratada em determinado momento, mas eu continuo defendendo o SUS porque é o que nós temos e que é o que o povo tem.
Eu tenho condições de pagar hoje, mas quantas pessoas não têm? Né? Se eu não pensar nesse outro, e a minha revolta ali temporária se transformar num discurso, eu corro o risco de defender o lado errado. E eu acho que existe uma parcela importante, em termos numéricos, da população brasileira que está defendendo o lado errado, porque está defendendo do que mais precisa, que é o serviço de saúde. No meu ponto de vista, eu confio mais no SUS. Porque ele não tem fins lucrativos, como alguns hospitais por aí que, quanto mais o paciente ficar internado, mais lucros vão ter. Sim. Sem falar na lista de exames, né, que às vezes é quilométrica. No geral, né? Uhum. Esse é o nosso sistema de saúde. Muito bem visto quem está fora do país, por outros países. E aí nós aqui dentro dele sentimos uma parte de dificuldade. Mas eu acho que a visão, assim, a percepção que a população brasileira tem do SUS mudou muito com a pandemia. Pronto, satisfeitos? Nenhuma pergunta mais? Nenhum comentário? Não? Foi muito tranquilo, professor. Tranquilo, Gabi? Depois que parar de gravar a aula, eu tenho uma pergunta. Tá, eu vou desligar a gravação, então, e aí a gente continua conversando.